7h31. E a participação também do companheiro Diego Amorim. Olá, Diego. Oi, Heródoto. Bom dia a você e aos nossos ouvintes. Diego, quase não se ouve falar dos tucanos. O que aconteceu? Estão batendo asa? Heródoto, eu não vou cair na tentação de dizer que o PSDB está morrendo, porque já disseram isso recentemente de outros partidos, e esses partidos ressurgiram, né? A política ela é muito volátil, digamos assim. Eu cito o exemplo do Democratas, o DEM, ex-PFL. Durante um bom tempo, analistas políticos cravaram o fim do DEM, e eles pequenininhos foram se reorganizando ali, e aí, por uma coincidência ou não, junto com o governo Bolsonaro, eles crescem um pouquinho, depois se unem ao PSL, fazem essa fusão e hoje são União Brasil, que é um partido considerável, para citar somente um exemplo. Então, o PSDB ele está de fato numa fase em que o DEM já esteve num passado não tão muito distante da política brasileira, e vamos ver se esse PSDB vai se manter assim, definhando as suas penas cada vez mais, ou se os tucanos vão conseguir um jeito de voar novamente, Heródoto. Fato é que hoje o partido tem somente 3 senadores, já teve uma bancada muito maior de senadores, lembrando que no Senado os parlamentares podem trocar de partido sem a necessidade daquela janela partidária, então podem trocar de partido quando quiserem, quantas vezes quiserem. Eles têm hoje, o PSDB, 14 deputados, isso é considerado uma bancada pequena. Tem bancada menores? Tem, ali o PSOL, o Novo, mas é uma bancada pequenina a do PSDB hoje na Câmara dos Deputados, tanto é que eles formaram uma federação com o Partido Cidadania, ex-PPS do Roberto Freire, para ver se eles crescem um pouquinho, aí sim a bancada fica um pouco maior. E hoje o PSDB tem 3 governadores, o Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, o Eduardo Riedel, lá em Mato Grosso do Sul, e a Raquel Lira, em Pernambuco. Agora, a grande, digamos assim, o grande fato que fez o PSDB se tornar pequenino como está hoje, na minha opinião, Heródoto e ouvinte, foi de fato a situação das prévias para as eleições do ano passado. Nosso ouvinte deve se recordar, Eduardo Leite disputou as prévias com João Dória, Eduardo Leite, então governador do Rio Grande do Sul, João Dória, então governador de São Paulo. O Dória vence as prévias, que foram aquelas eleições internas, para saber ali internamente no PSDB quem seria esse candidato à presidência da República no ano passado, mas mesmo o Dória vencendo as prévias, um grupo de tucanos não aceitou a vitória do Dória e trabalhou para que Eduardo Leite, derrotado por Dória, fosse o candidato à presidência da República. Você pode ou não gostar do Dória, você pode ou não gostar do Eduardo Leite, mas se houve uma eleição e essa eleição foi vencida por uma pessoa, se o partido não respeita nem mesmo uma eleição interna, quiçá conseguirá se organizar de uma maneira mais macro. E aí, a partir dali, Heródoto, tudo desandou para o PSDB ainda mais. E por que a gente está falando do PSDB hoje? O que tem a ver o PSDB hoje? Porque ontem o Marcos Pestana, um dos fundadores do partido, anunciou a sua desfiliação. É mais uma perda significativa para o PSDB. Marcos Pestana, que está deixando o partido que ele ajudou a fundar, ele que foi candidato ao governo de Minas Gerais no ano passado, sem êxito, mas já foi deputado federal, já foi deputado estadual, já foi vereador em Juiz de Fora, já foi secretário-geral do PSDB, já trabalhou no governo de Fernando Henrique Cardoso, também trabalhou no governo em Minas Gerais de Aécio Neves e de Eduardo Azeredo, todos esses tucanos, e agora o Pestana deixa o partido para presidir a instituição fiscal independente, que é vinculada ao Senado Federal. O Marcos Pestana gentilmente gravou um áudio exclusivo aqui para o nosso ouvinte do Jornal Nova Brasil, falando um pouquinho dessa desfiliação do partido que ele ajudou a fundar. Vamos ouvir o Pestana. O presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, mineiro, um grande amigo, me fez um honroso convite para que ocupasse a secretaria executiva, a diretoria executiva da instituição fiscal independente. É um elemento essencial na governança fiscal de qualquer país. Os países desenvolvidos dão grande relevâàs
instituições fiscais independentes. Elas são geradoras de projeções e de informações qualificadas independentes. É uma função eminentemente técnica. Sempre foram o centro da minha atuação como ator público, seja como deputado, seja como gestor, como executivo e como professor. Então eu aceitei essa função, me honra muito, ainda passa pela indicação do presidente e por uma sabatina e a votação, aprovação ou não do meu nome, e para isso eu me desfiliei do PSDB, porque é uma exigência normativa do Senado, depois de 35 anos de militância. É isso, eu vou continuar servindo ao interesse público na nova função como diretor executivo da IFE. O diretor executivo da IFE era o Felipe Salto, economista, que chegou a ser secretário de Fazenda aí em São Paulo, Heródoto, e agora vai ser comandado pelo Marcos Pestana. Para finalizar o assunto PSDB, ontem os jornais Correio Brasiliense e Estado de Minas, que são do mesmo grupo, Diários Associados, publicaram uma entrevista com o João Dória, em que ele é perguntado, e o PSDB, o que o senhor tem a dizer sobre o PSDB? E o Dória, que também já se desfiliou do partido, respondeu assim: Heródoto, somente assim, eu desejo boa sorte ao PSDB. Foi o que disse Dória em relação ao seu ex-partido. Para finalizar a coluna de hoje, Heródoto, você me dá uma missão e eu corro atrás dessa missão, para você e para os nossos ouvintes. Você me perguntou ontem... Isso, você me perguntou ontem como é que estavam as tramitações de projetos que incluíam distritão e distrital misto. Vamos lá. O distritão, que é quando, olha só, veja só você, ouvinte, quando os mais votados são os eleitos, né? Tinha que ser óbvio? Eu acho que sim, mas hoje o nosso sistema não é assim, né? Tem a figura do puxador de voto, tem aquele que é eleito pela legenda, então nem sempre aqueles que foram mais votados são eleitos. Às vezes o camarada tem lá muito menos votos, mas ele acaba sendo eleito por conta da legenda, por conta de um puxador de voto. É o chamado efeito tiririca, como ficou conhecido nos últimos anos no Brasil. O distritão, em 2017, foi aprovado numa comissão especial da Câmara, mas depois não foi aprovado a tempo de ser colocado em prática nas eleições de 2018. Já em 2021, o distritão foi derrotado no plenário da Câmara por uma votação de 423 votos contrários ao distritão e 35 votos somente, Heródoto, a favor do distritão. Já o distrital misto, que você, Heródoto, mencionou com a gente ontem aqui, e você está com a memória brilhante, já passou pelo Senado, e eu vou dizer para o nosso ouvinte quando que passou no Senado. Passou em 21 de novembro de 2017. O distrital misto, ele é uma transição, ele é metade do sistema funciona como hoje, a outra metade divide o município ou o estado em distritos, e aí o eleitor vota, tem direito a 2 votos, um candidato do distrito e o outro candidato, como é hoje, qualquer pessoa do estado ou do município. Mas enfim, o distrital misto foi aprovado em 21 de novembro de 2017, tem 2 projetos, um do Serra, ex-senador José Serra, e o ex-senador Eunício Oliveira, do Ceará, que inclusive presidiu o Senado aqui em Brasília. Esses 2 alteram a legislação eleitoral para instituir o voto distrital misto. Aí passou no Senado em 2017 e foi para a Câmara. O que aconteceu na Câmara, Heródoto? Engavetado. O que aconteceu? O máximo que aconteceu foi escolherem um relator na Comissão de Constituição e Justiça, que era o deputado federal Samuel Moreira, inclusive foi o relator também da reforma da Previdência. Mas aí olha só, como é que a gente explica isso para o ouvinte? O Samuel Moreira apresentou um parecer na CCJ favorável ao distrital misto. Só que o Samuel Moreira não foi reeleito. Ele apresentou isso que dia? Deixa eu ver aqui que eu anotei. Em 2021. Em 2021. 11 de março de 2021. Só que como o Samuel Moreira não foi reeleito, e esse ano começou uma nova legislatura, vai ter que começar tudo de novo. O Arthur Lira vai ter que escolher um relator na CCJ, e esse novo relator vai ter que apresentar um novo parecer para que, se eles quiserem, esse projeto do distrital misto volte a tramitar, Heródoto.
Tá joia. Diego, brigadão, viu? Vamos aprendendo com você aí. Até amanhã. Até mais. Obrigado. Vamos aprendendo juntos. Um abraço.